Você já se perguntou por que quase todas as casas brasileiras são feitas de concreto e tijolos, enquanto em muitos outros países a maioria das construções é feita de madeira? É uma diferença tão marcante que chega a parecer uma escolha cultural, mas na verdade ela tem raízes muito mais profundas no clima, na história e até mesmo na maneira de como a engenharia se desenvolveu em cada país. Hoje você vai entender não só porque o Brasil constrói desse jeito, mas também porque é proibido utilizar areia de praia em construções. Afinal, um simples detalhe como a areia pode significar a diferença entre uma estrutura segura e uma tragédia. E sim, a gente vai falar sobre um caso real, o edifício Palace 2 no Rio de Janeiro, que desabou depois de um erro absurdo envolvendo a areia da praia. Quando os portugueses chegaram ao Brasil e começaram o processo de colonização, trouxeram consigo a tradição da alvenaria. Na Europa, construir com pedra, cal e tijolo era sinônimo de durabilidade e status social. A madeira, embora abundante no Brasil, não era vista como um material confiável, ainda mais em um país de clima quente e úmido na maior parte das regiões, repleto de cupins e fungos. Além disso, o conhecimento sobre tratamento e preservação da madeira era quase inexistente nessa época. Nem sonhavam que um dia poderiam existir algo como a madeira tratada contra cupins e chamas que conhecemos hoje em dia. Por isso, desde o período colonial, as construções brasileiras se consolidaram sobre bases de pedra, barro e alguns séculos mais tarde, concreto. Enquanto isso, em alguns outros países, como os Estados Unidos, o cenário era completamente diferente. O país possui vastas florestas de árvores coníferas e um clima mais seco e frio, condições ideais para o uso da madeira. As árvores coníferas possuem como característica principal a madeira fácil de ser trabalhada e o tronco reto com seções retas de vários metros. O método construtivo chamado wood frame, ou estrutura leve de madeira, se tornou o padrão por lá. Ele é rápido, barato e muito eficiente, permitindo que uma casa inteira seja erguida em questão de dias, do absoluto zero. O solo americano também é menos úmido, o que reduz o risco de apodrecimento da madeira. Já no Brasil, o calor e a umidade tornariam essa estrutura vulnerável. Atualmente, estima-se que mais de 85% das construções brasileiras utilizam algum tipo de sistemas em concreto armado. Ele está presente nas casas, nos prédios, nas pontes, nas calçadas e até mesmo nas barragens. É um material que literalmente dá forma ao nosso país. O concreto é versátil, muito resistente, barato e moldável, mas tem um segredo. Sua resistência depende completamente da qualidade dos seus ingredientes principais: cimento, brita, água e areia. E é justamente a areia, aparentemente o componente mais simples, que pode determinar o sucesso ou fracasso de uma obra. Antes de continuarmos com o vídeo, eu tenho um recado. Você sabia que engenheiros formados em segurança do trabalho ganham, em média, 30% a mais do que os demais engenheiros generalistas que possuem apenas graduação? Isso acontece porque é uma das áreas mais valorizadas e estratégicas do mercado da engenharia. E para você conquistar esse diferencial, a pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho, EAD, da Tesla Treinamentos, é a única do mercado com a tripla certificação, além de ser reconhecida pelo MEC. Também possui atribuição ao CREA do seu estado. Então, não perde a chance de acelerar sua carreira. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou clique no link da descrição e faça a sua aplicação para participar da entrevista de seleção. Voltamos para o vídeo. A areia é responsável por preencher os espaços entre as partículas de cimento e brita, garantindo a coesão e a resistência da mistura. Se ela for fina demais, o concreto se torna fraco. Se ela for muito grossa, a mistura perde uniformidade e a qualidade de trabalho. Mas o problema mais grave não é apenas o tamanho dos grãos, mas também quando a areia está contaminada. E a principal forma de contaminação é pelo sal. A areia da praia, tão comum e fácil de conseguir, contém altos níveis de magnésio e cloretos de sódio, aquele mesmo sal que você coloca na comida. Esses sais são extremamente corrosivos ao reagir com compostos ferrosos. E quando entra em contato com o aço das armaduras do concreto, iniciam um processo de corrosão. O aço estrutural oxida e, além de perder resistência, se expande e cria fissuras no concreto, abrindo caminho para ainda mais umidade e oxigênio entrarem, o que acelera o processo. A estrutura começa a apodrecer de dentro para fora, sem ninguém notar que tem algo de errado ocorrendo. E foi exatamente isso que aconteceu em um dos desastres mais marcantes da história da engenharia civil brasileira.
O edifício Palace 2, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, desabou parcialmente em fevereiro de 1998. O prédio era de alto padrão e tinha sido construído por uma das construtoras mais conhecidas do país na época, a Sersan, de propriedade do então deputado Sérgio Naia. O colapso ocorreu porque o concreto de parte das colunas estruturais foi feito com areia retirada da praia, sem nenhum controle técnico sobre a qualidade do material utilizado. O sal presente na areia corroeu as armaduras de aço, comprometendo a resistência do concreto e a estabilidade da estrutura. E na manhã do dia 22 de fevereiro de 1998, 2 torres do conjunto ruíram de forma súbita, deixando 8 vítimas fatais e mais de 100 desabrigados. Muitas famílias perderam absolutamente tudo: móveis, documentos, lembranças, vidas inteiras. As investigações apontaram que a areia usada nas colunas vinha de praias próximas, provavelmente por economia e conveniência. O material salgado comprometeu a integridade estrutural e, com o tempo, as colunas começaram a se desintegrar internamente. Quando as fissuras se tornaram visíveis, já era tarde demais e não houve muito que pudesse ser feito. O caso gerou comoção nacional, a construtora foi responsabilizada e Sérgio Naia foi indiciado e chegou até a ser preso, mas acabou liberado após alguns meses. As famílias afetadas entraram em um longo processo judicial que durou mais de 10 anos. Apenas em 2008, um acordo judicial determinou que as vítimas receberiam indenizações, valores que variavam de acordo com as perdas materiais e morais. Muitas das famílias só conseguiram se reerguer anos depois, e o local onde o prédio existia foi demolido por completo. O desastre virou um símbolo da falta de fiscalização e da negligência técnica nas obras brasileiras. Agora, talvez você que está me assistindo pense, mas quanto realmente se economizaria usando areia da praia ao invés de areia lavada? A resposta vai te surpreender. Em uma obra de médio porte, o custo da areia representa algo em torno de 3 a 5% do custo total do concreto. Ou seja, usar areia de praia poderia reduzir o orçamento em no máximo 1 ou 2%. Em uma obra de R$1 milhão, isso representaria uma economia de 10 a 20 mil reais. Parece vantajoso, mas é uma economia burra. Essa pequena diferença de custo inicial compromete toda a durabilidade da estrutura, reduz a vida útil do prédio de muitas décadas para poucos anos e coloca vidas em risco. A manutenção se torna caríssima e a estrutura pode se tornar irrecuperável. É o barato que literalmente sai caro. A areia com maior qualidade recomendada para obras é a areia lavada de rio ou de escavações livre de impurezas, com granulometria controlada e teor de sais solúveis dentro dos limites das normas técnicas. Ela precisa passar por ensaios laboratoriais rigorosos e deve vir sempre de fornecedores credenciados, com controle ambiental e fiscalização. Essa areia também tem um custo um pouco maior, mas é o tipo de investimento que garante segurança e durabilidade, algo que nenhuma economia de curto prazo pode substituir. O caso do Palace 2 mudou muita coisa na engenharia brasileira. A partir dele, a fiscalização sobre o uso de materiais em obras ficou mais rigorosa e universidades começaram a usar o desastre como um estudo de caso para mostrar aos futuros engenheiros a importância da responsabilidade técnica. Foi uma tragédia que poderia ter sido evitada com um simples controle de qualidade no material mais básico de uma obra. Felizmente, o mercado brasileiro está mudando aos poucos, com melhorias significativas na segurança e fiscalização nas últimas décadas. Além disso, novas técnicas construtivas como o steel frame e o wood frame estão começando a se popularizar aos poucos, especialmente em construções de alto padrão e projetos sustentáveis. Esses sistemas utilizam menos água, geram menos resíduos e reduzem o tempo de construção pela metade. Ainda assim, o concreto continua o rei das obras e com ele a necessidade de usar areia de qualidade. No fim das contas, a diferença entre uma construção segura e uma tragédia pode estar em algo tão simples e comum do nosso dia a dia. Aquele mesmo material que parece inofensível na praia pode destruir um prédio inteiro se usado de forma errada. E é por isso que a engenharia é tão importante, porque ela quem garante que o mesmo que é comum seja algo seguro, durável e digno de confiança. Então, da próxima vez que você estiver andando na rua e passar por uma obra, olhe com outros olhos. Por trás de cada parede erguida, cada pilar e cada laje alocados, existe uma história de cálculos, escolhas e responsabilidade. Existe um engenheiro, um pedreiro, um fiscal, todo um time garantindo que o que está sendo erguido hoje continue de pé por gerações. Se você chegou até aqui, já sei
você que gosta de entender como as coisas são feitas, de descobrir os bastidores da engenharia e das tecnologias que moldam o mundo à nossa volta. Se gostou demais desse vídeo, deixe seu like. Se você está no celular, hype esse vídeo. Um hype é equivalente a 100 likes, você sabia disso? Se você está no celular, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal, porque é exatamente disso que a gente fala toda semana, de como pequenos detalhes moldam a história e o futuro da engenharia e da humanidade.